Em algum momento, você perceberá que o título do vídeo não tem nada a ver com o conteúdo que irei apresentar aqui. Porém, eu queria chamar a sua atenção, por isso coloquei ali. Então o jogo já começou. Antes mesmo de tomar a decisão de assistir esse vídeo, você foi induzido a acreditar que haveria algo inédito aqui. A indução pelo instinto é algo bastante comum no dia a dia, como um fio de cabelo que está a todo tempo grudado em sua roupa, mas que dificilmente é notado. Ainda nesse sentido, deixamos de ter a consciência sobre muitas coisas do nosso próprio corpo. Necessitamos de ar para se manter vivos, mas não precisamos pensar para respirar. A grande maioria dos seres humanos, na maior parte do tempo, estão inconscientes sobre seus atos e escolhas. As emoções humanas são o nosso pontapé inicial para entender melhor como esse processo funciona. Existem muitos tipos diferentes de emoções que influenciam a forma como vivemos e interagimos uns com os outros. Às vezes, pode parecer que somos dominados por essas emoções. As escolhas que fazemos, as ações que realizamos e as percepções que temos são influenciadas pelas emoções que estamos sentindo naquele momento. Por um instante, deixamos de lado as tão convencionais classificações racional ou emocional. Segundo um estudo da Universidade da Califórnia, nenhum de nós está livre da influência dos sentimentos na hora de tomar uma ação. A pesquisa realizada por cientistas do Departamento de Psicologia da instituição e publicada no periódico Association for Psychological Science indica que nosso estado emocional em determinados momentos da vida pode ter impacto direto na forma como enxergamos o mundo. Nós não somos passivos às informações do mundo e depois reagimos a elas. Nós construímos percepções do mundo conforme vão sendo arquitetadas como experiências. Nossos sentimentos afetivos são determinantes fundamentais nas experiências que criamos, afirmam os autores do estudo. Nós não percebemos o mundo somente através de nossos sentidos externos. Nós o vemos de uma maneira diferente quando estamos nos sentindo agradáveis ou desagradáveis, acrescentam. O estudo se propunha a analisar como influenciar o estado emocional de pessoas sem que elas percebessem. Os pesquisadores apresentaram aos participantes rostos neutros desconhecidos e foi pedido que eles classificassem essas expressões a partir de termos como agradável, confiável ou honesto, por exemplo. A técnica utilizada foi a de supressão contínua de flash. Usando somente os olhos dominantes, eles eram convidados a observar uma transição de imagens que alternava entre imagens pixelizadas e um rosto neutro. Porém, ao mesmo tempo, ao olho secundário dos participantes eram apresentadas imagens ou de um rosto neutro, ou de um rosto sorrindo, ou ainda franzindo o senho. Todavia, essas expressões não eram percebidas conscientemente, já que os participantes estavam focados somente no estímulo que estava sendo identificado pelo olho dominante e não pelo secundário. Encerrada a transição de imagens, os psicólogos apresentaram 5 expressões faciais de um mesmo rosto e pediram aos participantes selecionar aquela que se assemelhava melhor ao rosto pixelizado que seus olhos dominantes viram.
Mesmo que a imagem apresentada ao olho dominante fosse sempre um rosto neutro, os voluntários do estudo, que foram inconscientemente apresentados à feição de sorriso, tendiam a apontar para o rosto sorrindo diante a pergunta final, muito mais do que aqueles que viram o rosto neutro ou carrancudo. Observou-se que os participantes que tiveram seus olhos secundários bombardeados por imagens do rosto feliz, mesmo sem perceber, guardaram essa informação e tendiam a apontar para a face com sorriso no final da transição das imagens. Esse é apenas um dos vários estudos realizados que mostram como podemos ser influenciados de diferentes formas. Muitos acreditam que o poder da persuasão é uma das coisas que mais dominam o mundo atual. Francis Bacon, um filósofo e político, acreditava que saber é poder, poder sobre tudo, de dominar ou transformar a natureza em benefício da humanidade. Entretanto, seria uma mera inocência nossa acreditar que esse conhecimento se limita apenas a praticar o bem. Se voltarmos na história, podemos claramente perceber o estrago que algo do tipo pode fazer. Muitos especialistas ainda se espantam ao analisar como Adolf Hitler, austríaco, descendente de uma família de classe média, rejeitado pela Escola de Belas Artes, conseguiu conduzir uma nação a escrever um dos capítulos mais negros da história da humanidade. De pé sobre um pódio, diante de milhares de membros do partido nazista, Hitler cruzava os braços e esperava um minuto inteiro antes de começar a falar para uma plateia que já o esperava por mais de 1 hora. Ele começava preciso, lógico e de forma contida, mas com o público aquecido ele se lançava em um falatório delirante, num estilo de discurso quase hipnótico. O ditador ensaiava seus monólogos virulentos, valendo-se de um arsenal de expressões faciais e de gestos com as mãos. Acredita-se que Hitler treinava, apontando para um público imaginário, levantando o punho cerrado, abrindo as mãos como se estivesse implorando a uma multidão para se levantar, como um pianista que é capaz de comover e envolver seu público pela sua bela canção. Hitler conseguiu manipular as emoções de muitos para irem contra os judeus, utilizando o sofrimento e a fome de vários como forma de convencê-los a seguir sua ideologia, despertando o instinto animal que, ao se sentir ameaçado, encurralado, luta desesperadamente para sobreviver, optando por meios e escolhas que jamais tomaria em sã consciência. Além disso, existia a disseminação da informação jornalística nazista. Quando Hitler assumiu o poder em 1933, os nazistas controlavam menos de 3% dos 4.700 jornais alemães. Em apenas alguns meses, o regime nazista destruiu a imprensa livre. Em 1941, a editora do Partido Nazista havia se tornado a maior da história alemã. Os símbolos atualmente também são usados para influenciar, e com Hitler não foi diferente. O símbolo, formado por uma cruz de extremidades simétricas com dobra nas pontas, em sentido horário, tem sua definição a partir de pesquisas históricas que afirmam que ele já era utilizado como identificação de muitas civilizações. Em muitas épocas diferentes, era usado com o intuito de representação de bons presságios. Seu significado, na verdade, aparece relacionado a sentimentos como reflexão, conhecimento e fazendo referência ao desejo
de que algo que dê certo e ainda de fortuna e sucesso. Para muitos estudiosos, é interpretado como símbolo do sol, fonte da vida e fecundidade. Há aqueles que associam o signo ao sexo, devido às linhas entrelaçadas, que remetem a uma posição sexual. Por isso, acreditam que a excitação produzida, sem que percebamos, esteja adormecida no inconsciente coletivo das massas e seja despertada por ele. Por essas características inerentes ao signo, podemos refletir sobre a escolha de Adolf Hitler por esse símbolo para a representação de seus partidos e ideais. Certamente não foi feita por acaso ou de modo aleatório, mas sim devido à crença em seus dogmas maléficos, sua sede de vitória e principalmente por sua certeza em estabelecer um minucioso plano, disciplinado e eficiente, instigado por um arraigado sentimento de superioridade. Mas não se engane, o motivo pelo qual os métodos de Hitler estão sendo citados aqui não é somente para contar sua história, e sim para preparar sua mente para a triste realidade em que vivemos hoje. A briga colossal que grandes empresas têm atualmente pelo poder não é à toa. Aquela propaganda irritante que sempre passa, aquele anúncio que você odeia e pensa, jamais irei comprar algo do tipo. Por mais que possamos desacreditar, uma mentira contada 1000 vezes pode um dia se tornar verdade. Outra pesquisa muito bacana que a gente fez é como é que a gente faz para a criança gostar de cenoura e leite. Tá? Criança hoje em dia é difícil você botar a criança para comer coisas que são saudáveis. Né? Como é que você faz para uma criança efetivamente achar que leite e cenoura é mais gostoso? Fácil. Tira de um pacote do McDonald's. Quando você tira cenoura e leite de um pacote do McDonald's e dá para uma criança, a criança ela diz que a cenoura é mais gostosa e que o leite é mais gostoso. Tá certo? Isso mostra claramente o poder de uma marca sobre a tua percepção, sobre a maneira como você, de fato, degusta um produto. Não é simplesmente cenoura, não é simplesmente leite, é uma cenoura e um leite do McDonald's. Isso tem um valor emocional na cabeça de uma criança que vai muito além de simplesmente o sabor, das papilas gustativas e por aí vai. Alguns gostam, alguns não gostam, eu não estou aqui para falar de política de forma alguma. Mas uma das coisas que a gente tem feito hoje em neuromarketing é mensurar a atividade cerebral de eleitores, quando eles veem imagens de políticos, quando eles veem imagens, enfim, de figuras públicas e por aí vai. Quando eles assistem a publicidade eleitoral. E o que acontece, isso se faz muito no laboratório da Fundação Getúlio Vargas, e o que acontece é que recentemente a AGV divulgou que as mulheres elas tendem a ter uma reação positiva emocional quando elas veem a imagem da Dilma. Tá? E é interessante você perceber que hoje, que a gente está chegando aí nas eleições, aquilo que você vai ver por aí provavelmente passou por pesquisa, que identificou se a atividade cerebral ia ser positiva, se ia ser negativa, para aquela imagem, para aquela foto, para aquela publicidade, para aquela música, para aquele jingle e por aí vai. Isso está acontecendo hoje no Brasil já. Uma coisa que já há década já acontece nos Estados Unidos, mas a gente tem isso hoje no Brasil. Dilma tem um valor emocional positivo. Não é à toa que a aprovação ela é considerável desse governo. O engajamento que o eleitor tem com ela é um engajamento emocional. Coca-Cola e Pepsi definitivamente são um exemplo bastante curioso de, digamos assim, uma briga entre duas grandes marcas. As pessoas têm uma ilusão de que Pepsi é líder, tá? Não é. Não sei, às vezes as pessoas me falam, mas não é. Coca-Cola é líder, certo? E Coca-Cola e Pepsi brigam há muito tempo. Você deve lembrar que nos anos 90 a Pepsi lançou um negócio chamado Desafio Pepsi, em que eles basicamente faziam um teste cego. Você bebe e você não sabe se está tomando Pepsi ou Coca-Cola. E o que acontece é que no teste cego, mais da metade das pessoas prefere Pepsi. Certo? Isso é uma coisa que já vem sendo replicada há muito tempo. No entanto, quando você abre e a pessoa vê, a pessoa prefere Coca-Cola. E aí a gente está falando de 75% a 80%.
Recentemente a gente adicionou a isso metodologia neurocientífica e a gente mensurou a atividade cerebral do cara enquanto ele bebe Coca-Cola, enquanto ele bebe Pepsi. Quando você faz isso sem mostrar para o cara que ele está bebendo Coca-Cola e Pepsi, a região responsável por sabor do teu cérebro, ela se ativa mais com a Pepsi. O teu cérebro considera a Pepsi mais saborosa e é por isso que mais da metade das pessoas prefere Pepsi no teste sério. Mas o curioso é o fato de que quando você abre e a pessoa vê que está tomando Pepsi, que está tomando Coca-Cola, a atividade cerebral dela muda. Tá certo? Você tem um envolvimento tanto das regiões de emoção quanto das regiões de racionalidade. Como se fosse uma briga entre a tua razão e a tua emoção. Tua racionalidade meio que te dizendo, peraí, tá mais gostoso, mas não é Coca-Cola, né? E as tuas emoções dizendo, pô, é Coca-Cola, então deve ser melhor. Uma briga, de fato, você vê isso numa ressonância magnética funcional. E o que acontece? Quem que ganha quando essa briga acontece? As tuas emoções. Porque a maioria das pessoas prefere Coca-Cola quando vê que está tomando Coca-Cola e Pepsi. Porque a Coca-Cola não é simplesmente um líquido, não é simplesmente uma bebida doce. Coca-Cola é uma experiência emocional que é construída há quase centenas, se eu não me engano, de anos já. Você está falando de um caminhão cheio de luzes no Natal, você está falando de um urso polar, você está falando do Papai Noel. Eu não sei se você sabia, mas até os anos 50 o Papai Noel se vestia de verde. Tá? A Coca-Cola fez com que ele usasse a roupa que ele usa hoje, vermelha e branca. Você tem o Papai Noel, você tem, enfim, toda essa construção de marca que ela é emocional. E é interessante você perceber que essa construção emocional de marca, ela é radicalmente baseada em influências que elas são inconscientes. Elas são inconscientes. Emoções são coisas que são automáticas, emoções são coisas que começam inconscientes na gente. O intuito é plantar a ideia, não importa se ela será aceita ou quando será. E os métodos podem ir muito além disso. Como por exemplo, se um empresário decide criar uma empresa que vende fraldas, ele tem que estar preparado para lidar com a concorrência. Ao analisar a concorrente, ele percebe nos primeiros momentos que o pacote de fraldas possui determinadas cores que estimulam inúmeras emoções. Ao observar o pacote da concorrente, ele nota que existe um coração da cor vermelha que simboliza o amor e a confiança pela empresa com as cores em azuis, ou seja, a tal empresa passa a ideia inconsciente que ama cuidar de bebês e que você pode confiar neles ao realizar a compra. Além disso, o empresário nota que existe uma faixa em amarelo, simbolizando um possível desconto para chamar a atenção. O último detalhe é a foto de um bebê sorrindo na embalagem, selecionado cuidadosamente entre vários. Então, o empresário consegue ter mais uma reflexão. As fraldas não são somente para quem teve um filho ou quem pensa em ter, mas também para aqueles que não pensam e nem querem ter. Já que a embalagem transmite a ideia de que ter um filho é algo 100% de amor e paz, ignorando completamente as dificuldades naturais de se criar uma criança. Dessa forma, querendo ou não, o empresário é forçado a entrar nesses mesmos métodos caso queira obter sucesso com sua empresa. Caso contrário, ele seria esmagado pelas concorrentes. Enfim, é importante sabermos que o jogo da manipulação está muito mais presente do que pensamos. Desde o canal do YouTube que utiliza do medo para atrair pessoas, até na formação da mente dos jovens. Despertar a curiosidade é uma arte. Se você foi enganado, também faz parte.